Boa noite, pessoal. Então, a aula de paisagismo de hoje é sobre paisagismo no Brasil. Então, a gente vai falar um pouquinho dos primeiros paisagistas do Brasil e também vai falar do nosso grande paisagista, que é o Burle Marx, tá? Então, eu vou começar a fazer essa apresentação para vocês no final da aula. Então, eu vou dar uma atividade. Não vai ser para entregar hoje, então, essa atividade. E também não vai ser para entregar na semana que vem, porque ela é um pouquinho demorada, né? E espero que a entrega ocorra já presencial. Se não der, daí vocês vão me encaminhar por e-mail, tá? Então, eu vou fazer essa apresentação aqui. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os paisagistas do Brasil, né? E a gente tem que começar, então, pelo tempo do Império. E, nesse caso, então, a gente tem o nosso primeiro paisagista brasileiro, que é o Auguste François-Marie Glasieux. Então, ele veio chamado pelo Dom Pedro II, né? Ele veio da França para que ele trabalhasse exclusivamente, então, com o Dom Pedro II. Então, ele veio para o Brasil por volta ali do ano de 1958, e aqui ele trabalhou com diversos parques, né? E sempre trabalhava envolvido com o paisagismo ligado ao Dom Pedro II. Então, ele foi responsável por fazer a Quinta da Boa Vista, o Palácio de Verão de Petrópolis, então vários jardins do Império foi ele que projetou, tá? Então, antes desses palácios, o primeiro trabalho dele como paisagista do Dom Pedro II foi a requalificação do passeio público, né? E aí, depois disso, então, é que ele começou a trabalhar nas propriedades, então, do Dom Pedro II. Então, esse aqui é o passeio público do Rio de Janeiro, ele existe até hoje, pessoal, então, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de ir lá conhecer, ele tá conforme o Glasieux fez a requalificação, tá? Antes disso, lá no ano de 1779 a 1783, então foi o mestre Valentim da Fonseca e Silva que fez esse projeto aqui do Passeio Público do Rio de Janeiro. Vocês podem ver que ele tem essas linhas bem geométricas, né, e bem simétrico aqui nos elementos que foram projetados. Então, já seguindo aqueles jardins franceses mais clássicos, né. E aí, então, quando veio o Glasieux, ele foi incumbido lá em 1858 de fazer a reforma e requalificação desse espaço aqui, então que já tinha bastante tempo de uso, né? Então, o parque ele tá assim até hoje, tá? Conforme os modelos do Glasieux. Esse aqui é um desenho original que tem na Biblioteca do Rio de Janeiro, então essas imagens são fotos ou scanners do projeto dele, né? Então, era assim que ele projetava. Vocês podem ver que é um pouquinho... Não é uma planta baixa e também não é um croquis perspectivo propriamente dito, né? Então, essa reforma aqui do Glasieux, ela ficou pronta em 1861, tá? E aí vocês podem ver que o Glasieux ele já trouxe para o estilo próprio dele essa linha mais inglesa para os projetos. Então, tudo mais orgânico, ele não tem aquelas formas tão simétricas. Aqui a gente não tem nada de linhas bem simétricas que a gente possa dizer que ele se inspirou lá, tá? Lá na França, por exemplo. Então, ele trouxe toda essa inspiração dos jardins ingleses, tá? Então, aqui tem mais uma imagem também desse ano de 1862, né? No dia que foi reinaugurado, então, esse parque, tá? Assim como ele está hoje, né? Então tem os monumentos ainda que ele projetou, né? A questão dos lagos ali, todos sinuosos, né? Então tá tudo conforme ele fez.
Aqui vocês podem ver, tem umas linhas, ó, bem clarinhas, é o traçado dos caminhos que tem dentro desse passeio público, tá? Então, conforme foi feito o projeto do Glaziou, ele existe, então, bem do jeito que ele fez naquela época. Então, esse senhor, o Auguste François Marie Glaziou, ele era formado, na verdade, em engenharia civil, né? Então, ele não tinha essa formação em arquitetura, né, que alguns outros paisagistas tinham, mas ele estudou botânica no Museu de História Natural de Paris, então isso habilitava ele a trabalhar com jardins tranquilamente, né? Então ele tinha bastante conhecimento com agricultura e horticultura, desculpa, e ele também trabalhou na reforma do jardim público da cidade de Bordeaux, lá na França. E em 1858 foi quando ele veio aqui para o Brasil para trabalhar com o imperador, tá? Ele fez parte, então, da Associação Brasileira de Aclimatação, então, que é uma associação de botânicos que faziam a aclimatação de plantas, né, de outras localidades para a nossa realidade brasileira. Então, traziam plantas de outros lugares do mundo para fazer essa aclimatação e ver o que podia ser implantado aqui, tá? Então, ele, além de paisagista, então, como ele era botânico, ele descobriu vários tipos de plantas, né? E essas plantas, elas foram batizadas, assim, com o nome dele, claro, porque tem que se homenagear, né? E se ninguém vai homenagear a gente mesmo se homenageia. Então, eles botavam essa nomenclatura aqui na planta que remetia ao sobrenome dele, né? E aqui é outra coisa, a glasiova, então era uma outra espécie de planta que foi ele que descobriu, então ele botava esse nome, tá? Então várias outras pessoas também faziam isso, não era só ele, mas era uma forma de ter o reconhecimento, né? Aqui então a gente tem uma imagem do que seria uma planta da Quinta da Boa Vista, tá? E a gente pode ver bem certinho assim essa questão ali de introduzir esses jardins ingleses, né, no contexto ali dos parques e das residências, dos jardins das residências que ele projetava. E além disso ele trazia esse conceito mais urbano que era embasado então nesses critérios de higienização e funcionalidade que estavam na moda na Europa naquela época, né? Então, e tinha aquela necessidade lá, e ele, como era uma pessoa que veio de lá naquela época, então também trouxe esses conceitos que estavam ocorrendo lá, tá? Então, ele preconizava essa valorização da área verde, tá? E ele tinha, então, esse estilo bem marcado, esse estilo inglês, tá? Embora aqui nessa Quinta da Boa Vista ele tenha feito um traçado aqui bem na frente do palácio que remete mais aos jardins franceses, né? Então demonstrando a sua origem, mas também para não tirar aquela noção de grandiosidade que se tinha quando as pessoas tinham posses, né? Então elas demonstravam isso através dos jardins. E aí então foi uma forma que ele teve assim de transmitir também essa ideia, né? Então valorizava a edificação e o restante do parque daí já tinha esse outro traçado. E aí vejam como é interessante o traçado assim como um todo, né? Não tem ele não tem nenhum traço reto aqui nessas partes mais orgânicas, né? Porém, tudo converge, essas linhas elas conversam entre si na formação desse jardim, então é bem interessante. Essa parte aqui é um lago, né, que foi projetado por ele, aqui assim também é um lago. Eu não sei se era assim a cor que usava ou se desbotou devido ao tempo, né, que tem essa planta. E aqui então tem a Quinta da Boa Vista, que é
o resultado dessa planta que vocês viram, e ela é de 1869, vocês podem ver aqui aquele lago que eu mostrei para vocês. Tem alguns elementos mais clássicos, né, tipo, como eles chamavam pergolados naquela época, mas não tem, assim, também tanta pompa como os outros jardins. Essa aqui é uma foto aérea, lá da Quinta da Boa Vista. Vocês podem ver que interessante que é o traçado que ele fez, né? As árvores que ele utilizou aqui para fazer essa marcação do caminho central que leva até a edificação, né? Até a residência. E aqui aquele jardim bem francês mesmo, com simetria nos dois lados e tal, para marcar e valorizar a edificação, né? Com a vegetação mais baixa e tal. Então, bem como ocorria na França. Aqui, então, vocês estão vendo outras imagens. Um coreto, então, isso aqui é um coreto, tá, pessoal? Para quem não sabe e para quem não pesquisou aquele dia, esse elemento aqui é o coreto. Ele tem mais uma função decorativa nos jardins, né? E na antiguidade se utilizava bastante. Aqui, então, tem mais uma planta dele, do Glasieux, de 1870. Essa aqui já está bem deteriorada, né? Vocês podem ver que tem o símbolo aqui da Prefeitura do Rio, mas é do Campo de Santana também, mais um projeto em que ele trabalhou. Tá? Aqui tem algumas imagens, vocês podem ver que segue a mesma configuração, assim, esses lagos, né? Então são artificiais, mas tem esse traçado mais orgânico. Essa parte da pedreira aqui sempre tem nos projetos dele, tá? E aqui então tem uma amostra dos jardins históricos que estavam ocorrendo, então mais ou menos na mesma época em que o Glasieux veio para o Brasil. Então a gente tinha aqui ele como um exemplo de paisagista que atuava no Rio de Janeiro, e daí vocês podem ver que em São Paulo e no Oeste Paulista já a configuração dos jardins era diferente, então seguia mais um estilo francês, né, ou italiano, do que um inglês propriamente dito, tá? Aí então a gente tem aqui a data de alguns jardins da antiguidade aqui no Brasil. A gente tem vários paisagistas que atuaram aqui no Brasil, tá? Então, os mais antigos é o Glasieux, esse Paul Villon, ele é um pouquinho mais recente, né? Deixa eu ver, esse Arsène Putmans, ele fez o Jardim do Ipiranga, então, que é inspirado lá que foi inspirado nos jardins franceses. Eu mostrei para vocês esse exemplo na aula dos jardins franceses, né? Então, que é um típico jardim francês no Brasil. Esse Reinaldo Dierberger aqui também, ele é um paisagista um pouco mais antigo que atuou no Brasil, né? Que teve um renome no caso, tá? E aí, então, a gente tem aqui a foto deles, então, Arsène Putmans e Paul Villon, que fez o Parque Trianon. Então, são outros exemplos de paisagistas que atuaram no Brasil. Tá? Então, aqui a gente tem um projeto do que seria o Parque Municipal Sítio à Várzea do Ipiranga, então, do Ibirapuera, desculpa. Então, seria um projeto anterior ao projeto que foi feito, daí no caso, pelo Oscar Niemeyer, né, que foi ele que fez o projeto lá do Ibirapuera. E então esse Reinaldo Dierberger aqui, ele fez essa proposta. Vocês podem ver que ela é bem diferente do Parque do Ibirapuera, né, atual, que foi construído. Pode ver que ele tem esse traçado mais seguindo linhas mais lineares aqui no caso e simétricas, né? Mas vocês podem ver que também já fugia um pouquinho dos jardins franceses. Ele tinha bastante elementos também, né? Aqui mais uma outra imagem do que seria uma parte do Ibirapuera, né? Em croquis. E aqui então tem uma maquete do projeto definitivo, então, que ficou o original, né? Que é do Oscar Niemeyer.
então de 1953, tá? Então, aqui vocês já conseguem ver. Tem bem essas linhas orgânicas. Isso aqui remete muito aos jardins ingleses, mas também ao estilo construtivo do próprio Oscar Niemeyer, né? Que ele usa, então, essas linhas curvas aqui para utilizar no projeto, né, dele, no projeto arquitetônico mesmo, tá? Então aqui a gente tem algumas imagens do Ibirapuera. Eu gostaria que vocês dessem alguma pesquisada aqui sobre o Ibirapuera, né? A metragem quadrada desse parque é muito interessante, é bem bacana da gente ver. Então, as curiosidades que se tem em relação a esse parque do Ibirapuera, tá? E aí, então, a gente vai avançar um pouquinho na história e vai falar um pouco de como que ocorreram essas mudanças em relação ao paisagismo do Brasil, tá? Então, na verdade, se tinha até o ano até mais ou menos 1970 ali, uma utilização praticamente só de jardins, em que o Burle Marx era o paisagista principal, então, do Brasil. Então, a partir do momento que ele surgiu, ele tomou conta do mercado do paisagismo e não tinha para ninguém, era só ele que fazia esse paisagismo, né? Então, várias obras importantes foi ele que fez. Parques públicos, aterros, muitas coisas foi ele que fez, tá? E, assim, na década de 70 começaram a surgir alguns outros paisagistas, alguns que trabalharam com o próprio Burle Marx, mas depois, assim, para se consolidar mesmo como um gênero de necessário, uma coisa que se pagava para fazer o paisagismo, então, é muito próximo ali no final dos anos 80, anos 90, em que se tem então a popularização dos grandes imóveis, né, da grande quantidade de imóveis, condomínios, e essa valorização da área verde nos condomínios. Então, as cidades já estavam ficando menores um pouco, né? E aí a gente tinha essa valorização dessas áreas externas, tá? Então foi só aí que o Burle Marx já não trabalhava mais tanto nesse tipo de paisagismo, né? Trabalhava em obras maiores. Então foi aí que abriram vários escritórios aqui no Brasil e o paisagismo se tornou mais popular, tá? Então hoje praticamente nenhum prédio que se lança, obviamente que em Erechim é diferente ainda, né? Existe uma cultura que não valoriza tanto essa questão do externo dentro do condomínio, porque se tem bastante área verde na cidade e no restante do município, né? Nos arredores, tá? Mas em cidades como São Paulo, por exemplo, só se lançam condomínios com essas áreas verdes e sempre bem trabalhadas, paisagisticamente falando, né? Então, sempre com escritórios que estão assinando o paisagismo, as áreas de lazer e tal, para que se tenha um valor agregado nessas edificações, né? E no próprio apartamento, para que se possa vender isso com um valor mais caro, tá? Então, o Burle Marx, ele nasceu em 1909, em 1994 ele faleceu, né? Ele foi um artista plástico brasileiro, na verdade, e autor de mais de 3.000 projetos de paisagismo, e ele trabalhou por todo o mundo, mais de 20 países, tá? Então, ele era, além de paisagista, que é o que a gente conhece, ele era pintor, escultor, tapeceiro e criava joias também, tá? Então, ele tinha várias funções e não era só o paisagismo em que ele trabalhava, tá? Então, é o nosso paisagista mais famoso, porque ele tem um renome, no caso, trabalhou em mais de 20 países e fez obras muito importantes aqui no Brasil mesmo. Então, uma das primeiras obras do Burle Marx foi em Pernambuco, tá?
E o Burle Marx ele já tinha então essa pegada mais ecológica e a valorização dessas plantas nativas brasileiras, e nesse primeiro jardim que ele trabalhou, ele já utilizou então plantas da Mata Atlântica, da Amazônia, tá? Para inserir no paisagismo. Mesmo assim, vocês conseguem observar que ele tem algumas linhas retas já ainda, né? Então, dos paisagismos mais tradicionais, no caso, como os franceses, tá? As referências dele eram o Glaziot, o Cândido Portinari também era uma referência bem importante para ele, tá? Ele sempre buscava a exuberância da flora brasileira e a sinuosidade dos rios, né? Utilizava esses elementos na construção do paisagismo dele, né? Ele utiliza bastante textura diferente das plantas para a criação do seu paisagismo, né? E aí, então, a gente pode citar assim, a história de vida dele, que influenciou bastante também na questão do seu próprio estilo, tá? Então, quando ele tinha mais ou menos uns 20 anos de idade, ele foi levado para a Alemanha, porque ele tinha um sério problema de visão e ele foi fazer um tratamento lá. E nessa viagem dele, ele passou um bom tempo lá na Alemanha e ele estudou então botânica lá na Alemanha, né? E ele começou a conhecer algumas plantas exóticas que eles tinham como amostra lá, e começou a descobrir que essas plantas, na verdade, eram plantas do Brasil, em que eles conservavam lá, traziam essas plantas, né, para fazer uma aclimatação e para ter espécies de todos os lugares do mundo. Então ele começou a se encantar pela flora brasileira, né? E aí então foi nessa viagem, nesses estudos na Alemanha, em que ele conheceu então a potencialidade da nossa flora, tá? Então ali ele se apaixonou, né? E quando ele retornou, ele começou a trabalhar como paisagista e fez muitos projetos com a flora brasileira, tá? Então aqui a gente tem uma imagem do aterro do Flamengo. Ele não é um espaço que foi totalmente projetado só por ele, né? Mas teve a participação dele, então foi uma área do Rio de Janeiro que foi aterrada e tem todo um projeto paisagístico em cima ali, é bem interessante, tá? Então vale a pena conhecer também, que tem mais uma imagem. Ele fez obras, então, no Palácio de Itamaraty, né, em Brasília. Ele era muito bem relacionado, ele pertencia à alta sociedade, né, brasileira. Então, ele tinha amigos como Oscar Niemeyer, como Augusto Costa. E aí, então, claro que isso ajudou bastante a vida dele, né, como paisagista. Então, participando de várias obras importantes, tá? Esse aqui, então, é o sítio Burle Marx, que é no Rio de Janeiro. Ele teve origem lá no ano de 1973. Esse sítio aqui, o Burle Marx, ele utilizava para trazer plantas das expedições que ele fazia para a Amazônia e para a Mata Atlântica, para trazer essas plantas para fazer uma aclimatação e ver se ele conseguia implantar essas plantas ali no Rio de Janeiro, por exemplo, que era uma das partes do Brasil em que ele mais fazia as obras, tá? Então, ele trazia aqui, plantava, se dava certo, ele inseria em todos os jardins que ele era o paisagista, tá? Essa daqui é uma fazenda, então, vocês conhecem essa casa aqui, que é do Oscar Niemeyer. Claro, ele indicou o Burle Marx para fazer o paisagismo. Essa fazenda Tacuruna, tá? Em 1954 foi quando ele fez o paisagismo dessa casa. Vocês podem ver as linhas aqui do paisagismo dele, um traçado bem orgânico, seguindo mais aquele estilo inglês, né? Ele faz assim alguns tufos de vegetação para que
se consiga, então, essa utilização de vegetações um pouco mais altas, né? Um destaque para essas vegetações. Aqui é a outra parte dessa mesma fazenda, né? Utilizando gramas de espécies diferentes, ele fez esse xadrez aqui na grama, ficou muito interessante. É um dos projetos mais famosos que ele tem, né? Além disso, ele usou essas vegetações aqui bem rasteiras, né? Que são plantas de forração para fazer, então, essa outra parte aqui dessa planta. Aqui, então, eu quero que vocês olhem essas imagens, o quão interessantes são essas imagens, né? Então, é um projeto do Burle Marx, e esse projeto, por incrível que pareça, é Copacabana. A gente não tem essa visão hoje em dia do que é o projeto de Copacabana, mas essas imagens aqui fazem parte, então, do projeto de Copacabana. Eu vou mostrar para vocês, então, o que a gente conhece, na verdade, é só essa parte, assim, o que é mais divulgado, que está na TV, mas a gente não conhece todos os detalhes da obra, então, como o restante dessa orla de Copacabana, que é muito interessante, tem desenhos muito interessantes, né, que foram projetados pelo Burle Marx, né, mas que hoje eles já estão ocultos na vegetação, que está bem grande, né, então o que mais aparece realmente é essa parte aqui da calçada que a gente conhece. Então essa aqui é uma foto lá da década de 70, vocês podem ver aqui pelos carros como é antiga essa foto, mas olha a grandiosidade dos desenhos em que ele projetou, né? Então, pedras diferentes. Por isso que a gente, quando vai trabalhar com paisagismo, também pede para que vocês proponham uma paginação de piso, façam o detalhamento dessa paginação, porque isso faz toda a diferença na hora de fazer o projeto, né? Porque se fosse uma calçada normal aqui, não teria ficado tão famosa, talvez, né? Então ela não teria essa característica única e que ela tem, né? E essa calçada ser tão conhecida assim. Aqui é mais um projeto dele, que é em Miami, então vocês podem ver que segue mais ou menos essa mesma linha bem orgânica do projeto, segue a diferença aqui dos pisos, cores diferentes, né, para dar um destaque na paginação desse piso, tá? E aqui alguns exemplares, então, de plantas que o Burle Marx utilizava. Então, essa família Araceae aqui é uma família em que ele utilizou muito essas folhas mais compridas. Essas folhas aqui mais escuras, elas podem ser bem utilizadas nos jardins que a gente trabalha, porque elas têm um contraste muito interessante com o verde ou com outras cores, né? No caso, essa daqui um contraste muito interessante com o amarelo, por exemplo. Então, a gente pode utilizar, sim, essas vegetações, tá? Esses filodendros aqui, então, são plantas com as folhas bem grandes, são espécies que ele usava bastante, tá? Esse pesquisador que ele colocou aqui várias espécies de filodendro no livro dele é o Henri Lorenz. A gente tem aquele livro bem grande lá na URI, lembra? Aquela bíblia de paisagismo. Então tem todas essas espécies aqui que vocês podem utilizar, né? Podem tomar conhecimento para utilizar nos jardins de vocês. Essa vegetaçãozinha é uma forração, tá? Uma forração, ela é uma plantinha bem rasteira, só que ela não é muito forte, então não tem como pisar nela. A grama também é uma forração, só que ela tem esse caráter de ser uma planta bem forte e ela aceita ser pisada, e essa outra aqui não. O nome dela é Tradescantia pálida, né? Ou o nome popular, no caso, é a Trapoeraba roxa. Se alguém se interessou por ela, pode utilizar nos projetos. Ela é bem comum, é uma planta bem comum, mas quando ela é aglomerada, assim, e trabalhada numa forma diferente, ela pode ser feita coisas muito bonitas com ela.
tá? Ele gostava muito de utilizar também essas texturas diferentes aqui das folhas, né? Então, no caso dessa planta aqui, que algumas pessoas conhecem ela como pavão, como cataleia, pena de pavão, né? Então, maranta também, maranta pavão, muitas pessoas conhecem ela. E ela tem essa característica de ter uma textura totalmente diferente das folhas, né? O que faz com que a imagem que ela apresente no jardim fique muito interessante, né? Claro que não dá para botar só uma dela para fazer a composição no jardim. A gente tem aqui também essa outra que é bem conhecida como alumínio ou planta alumínio, né? Ela tem essa característica de ter uma folha colorida também, né? No caso verde com um prata mesmo. E também é bem interessante para se usar no jardim quando você quer misturar algumas cores, né? Aqui a gente tem então mais algum exemplo. Tem essa planta que é bem grande aqui, que muitas pessoas vão conhecer com nomes bem diferentes, tá? Tem tarô, coco, inhame branco, Taiobá de São Tomé, muitos nomes diferentes. Isso vai depender muito da região em que está sendo trabalhado o paisagismo, né, para se saber qual é o nome certo. Então, por isso a gente usa um nome científico para fazer a descrição dos nossos jardins, tá? Aqui a gente tem também uma outra planta que se chama o periquito. Ela é muito próxima com aquela traporaba roxa lá que eu mostrei para vocês, só ela tem uma corzinha mais clarinha um pouco, tá? Ela não é um roxo tão forte assim, e ela não dá tão fechadinha como a traporaba, tá? Essa outra planta aqui se chama anador. Então, o periquito gigante, ela é um pouquinho diferente, ela fecha bastante, então, assim, a forração onde ela é colocada, ela fecha bastante esse espaço. Então, também é outra planta que dá para ser utilizada e que ele utilizava bastante, tá? Outros paisagistas no Brasil que a gente tem: Miranda Magnoli, Rosa Clias, Benedito Abud. Então a gente tem até um livro do Benedito Abud, que é Criando Paisagens, lá na biblioteca, tá? Tem muito da história desses paisagistas num livro vermelho que se chama Paisagismo do Brasil, se não me engano é isso, e vai contar bastante sobre esses outros paisagistas também, tá? Então, eu quero que vocês façam um trabalho agora, tá? Eu vou explicar bem certinho como é que vai acontecer esse trabalho e vai ser assim mesmo. Eu quero que vocês façam o jardim numa planta que eu vou colocar para vocês no portal, tá? Nas outras aulas a gente fez essa planta à mão livre, então se vocês quiserem trabalhar, imprimir essa planta e esse terreno e trabalhar com os desenhos à mão livre, vocês podem fazer, tá? Então a gente vai fazer assim, sem nenhuma conhecimento mais aprofundado sobre o projeto do paisagismo mesmo, para ver o que vocês pegaram então desses jardins históricos, né? Então eu quero que vocês escolham um desses jardins históricos para fazer o paisagismo. Pode utilizar o paisagismo até do Burle Marx, mas se quiserem fazer um paisagismo francês, um paisagismo inglês, com esses estilos, vocês podem fazer, tá? Tragam esses elementos de cada tipo de jardim para a composição que vocês vão fazer, tá? Nas próximas aulas a gente vai aprender um pouquinho sobre a composição, mas eu quero que vocês treinem, assim, é mais um exercício de fixação sobre o que vocês estudaram e para que vocês possam pesquisar um pouquinho sobre que tipo de planta era utilizada, então mais no jardim francês, no jardim inglês, tá? Para que vocês deem uma pesquisada a mais em algum desses jardins que vocês tenham se identificado bastante, tá? Então eu vou postar essa planta e aí eu vou postar então a data da entrega também. Eu espero que essa entrega já seja impressa, né?
até o dia... Eu acho que não vai ser no dia 1º, vai ser no dia 8 de abril, então essa entrega, eu acho que a gente já vai ter voltado às aulas, mas se a gente não tiver voltado às aulas, vocês vão me entregar de forma digital, ou pelo AutoCAD, se vocês quiserem, ou vocês vão fazer uma foto desse projeto que vocês fizeram e vão me enviar por e-mail, tá? Então, o trabalho é o seguinte: escolher um estilo desses históricos para trabalhar no projeto paisagístico dessa edificação que eu vou mandar para vocês no e-mail, no RM Portal. Eu quero que vocês identifiquem as plantas com o nome popular e o nome científico, tá? E deem uma ideia assim de como vai ser o piso, os caminhos que vocês vão fazer nesse jardim de vocês, tá? É bem simples, não é um projeto muito aprofundado, só porque é para a gente fazer mais uma pesquisa sobre o que a gente vai trabalhar com os jardins que vocês mais gostaram, que vocês talvez possam trabalhar mais futuramente, tá? Então aí vocês vão ter um conhecimento maior sobre as plantas que eram utilizadas ou as plantas que vocês gostariam de utilizar, tá? Mas para hoje eu gostaria que vocês me mandassem uma foto, pode ser no grupo do WhatsApp, cada um manda uma foto das plantas que escolheram, como a gente ia colar lá no quadro na sala, né, no caso naquele nosso cartaz, toda semana, eu queria que vocês mandassem o nome dessa planta, uma foto, né, o nome científico e o nome popular, tá? E a foto dessa planta. Então, cada um manda a sua ali no grupo e a gente já vai também ter algumas plantas, né, já no grupo para que vocês possam utilizar nesses jardins que vocês vão fazer, tá? Então, por hoje é isso. Talvez a gente já volte na aula que vem, então dia 1º a gente já esteja de volta. Se a gente não estiver de volta, então na semana que vem eu vou passar as instruções de como que vai ser a aula, tá? Então até a próxima. Boa noite e beijos.